Olá, estamos iniciando o podcast dessa semana. Sejam todos bem-vindos ao novo episódio. Já estamos na segunda semana de outubro, já finalizando o mês de outubro, quase o ano de 2025. E nós aqui sempre com muito entusiasmo, desafios que as mulheres enfrentam, trazemos todas as semanas as nossas mulheres trazendo a sua história, contando a sua trajetória do seu dia a dia. São sempre as protagonistas dos seus episódios. E essa semana nós não poderíamos deixar de trazer aqui também no nosso podcast a Jéssica das Bolachas Pintadas. Quem não conhece a Jéssica aqui de Laranjeiras do Sul? A Jéssica vem contar toda a sua história, toda a sua trajetória de mulher empreendedora e nessa fase maravilhosa que são as bolachas pintadas. Seja bem-vinda, Jéssica, ao nosso podcast Fala Mulher da Semana. Obrigada, Regi, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco quem é a Jéssica, né? Porque o pessoal conhece a Jéssica da Bolacha Pintada. E hoje eu vou contar um pouquinho quem é a Jéssica por trás da Jéssica da Bolacha Pintada. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço desde já. Seja bem-vinda. O nosso programa é para trazer sempre a inovação, os desafios que nós enfrentamos todos os dias e para você que está nos assistindo aí também. Já vai mandando direct para teus amigos, convida a tua família, pega o teu chimarrão e faça o teu micro momento de felicidade assistindo ao nosso podcast. Outro detalhe, não deixe de se inscrever no nosso canal, no podcast Fala Mulheres, sempre mandando mensagens também, lá tem um chat, você pode estar... Quem você quiser estar aqui no nosso programa, no podcast Fala Mulheres, também você pode estar mandando direct tanto no Instagram, que nós temos Fala Mulheres, e temos o Face, a página, e temos também o canal Fala Mulheres. Mas hoje nós queremos conhecer a Jéssica, né? Antes de nós chegarmos aqui, vocês podem ver aqui a mesa, ela trouxe para nós uns mimos. Aqui nós temos um Papai Noel, que está de férias, e logo ele volta já dia 20/10. Nós estamos no Outubro Rosa. Aqui temos esse aqui que ela fez, está aqui nas nossas lojas em Laranjeiras do Sul. Aqui esse é da Sueli Vigers, que ela também confeccionou as bolachinhas para dar para suas clientes lá. E ela fez também aqui para nós do Fala Mulheres. Olha que lindo que ela fez aqui. Então isso aqui é muito sucesso, vai chegar em muitos lugares ainda. Essa aqui eu Fala Mulheres da Bolacha Pintada. Então, eu quero agradecer pelos mimos que você trouxe para nós e falarmos hoje da Jéssica. Então, hoje está delicioso, como todos os programas. Queremos saber quem que é a Jéssica, é de Laranjeiras, que não é. Tem os filhinhos delas também, que estavam me falando aqui. Para chegar nessa doçura, temos uma mulher espetacular. Queremos conhecer você, Jéssica. Então, assim, a Jéssica é de Laranjeiras da vida toda. Morei um período fora, mas sempre voltando para cá. Eu tenho já 34 anos, 2 filhos e descobri a confeitaria no nascimento do primeiro filho. Por formação sou professora, dei aula, trabalhei muitos anos dando aula e nos primeiros anos da bolacha, inclusive, conciliava com a escola, né? Fazia em período noturno apenas as bolachas, durante o dia eu dava aulas. E após um período assim grande de encomendas e muitas encomendas, eu senti a necessidade de escolher para qual caminho eu ia seguir e as bolachas me chamaram, né? Porque eu trabalho dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos. Quando veio o segundo filho ficou ainda mais certo que era isso que eu queria, porque daí eu pude ter ele também dentro de casa, cuidando. E foi assim que os doces chegaram na minha vida. Foi no primeiro ano do meu filho, que eu tinha que decidir um bolo de aniversário para 140 pessoas. Fiquei desesperado com o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, porque eu já fazia doces para dentro de casa, né? Uhum. E, então eu fiz ali e dali não parei mais. Fazia os bolos, fazia outras sobremesas, até que em 2016 eu conheci a bolacha. Daí fiquei só nela. Ficou só com a bolacha. Só com a bolacha. Então, abriu a mão de ser professora e se transformar em empreendedora nas bolachas pintadas. E não me arrependo, nenhum momento. Assim, eu já passei, claro, como toda empreendedora passa por muitas situações, né? Que a gente às vezes repensa, será que eu não fiz errado? Não me arrependo mesmo. Assim, em alguns momentos a gente dá uma desestabilizada, mas isso é normal de todo empreendedor. E
sempre ele é minha melhor escolha, assim, é as bolachas. Então, de ser professora, hoje também que você pode dar curso também nessa área, você dá também? Já não? dou também. Todo mês de abril eu abro as vagas de curso, somente no mês de abril, porque é o mês que a gente tem uma tranquilidade maior para trabalhar nos cursos, que são coisas que exigem muito, né? O curso é um momento que eu preciso estar totalmente focado em quem vai estar ali aprendendo, né? E nisso eu abro no mês de abril todos os cursos. Esse mês tem uma semana ali no meio de outubro que eu vou dar alguns cursos para o pessoal do Marquinho, mas é bem fora assim da minha organização, é só uma exceção mesmo que eu estou abrindo, mas geralmente em abril eu abro os cursos. Então nós vamos focar hoje, falando agora nesse primeiro, aqui falando sobre as bolachas pintadas. Quais são os principais tipos de bolacha que você costuma pintar e quais são as técnicas que você costuma usar para confeccionar as suas bolachas pintadas? A gente tem hoje, inclusive aqui na mesa, 3 das minhas maiores vendas, assim, né? Que é a logomarca de empresa. A logomarca de empresa é um carro-chefe lá das bolachas. Eu primeiro preciso contextualizar, Regi, que eu não vendo somente em Laranjeiras, né? Uhum. Eu trabalho vendendo pela internet, então eu tenho clientes no Brasil inteiro. Uhum. As logomarcas são, assim, disparado o que eu mais vendo. Aí, depois das logomarcas, vem as lembrancinhas para a empresa, que é o que a Suelen te presenteou, né? Deu essa coincidência de você ganhar dela. E depois disso, aqui em Laranjeiras, o Natal. Daí ele explode, o Natal é a data que eu mais faço. Se você for olhar em Laranjeiras do Sul, ela é o meu carro-chefe. Então, hoje o que eu mais vendo de técnica seria as bolachas decoradas com o glacê real. Eu já tentei vender a linha café, já testei, mas eu não consigo conciliar ela com as bolachas decoradas. Então, a gente precisa sempre fazer bem uma coisa, né? Ou não conseguimos fazer meia boca várias coisas. Então, não, tem que ser. Eu optei por ficar com as bolachas decoradas mesmo. Uhum. E quais são as principais tendências das bolachas pintadas atualmente hoje? Eu ainda comentava antes de entrar que diariamente mudam os temas, né? Eu trabalho com muito festa infantil também, para lembrancinha, para decoração da mesa e tal. E diariamente mudam os temas. Hoje eu recebi um pedido que para mim foi inédito, eu inclusive nem sabia, que a cantora Ana Castela tinha um desenho animado e a mãe veio pedir orçamento para fazer a bolacha do formato do desenho animado dela. Então, para mim já é uma novidade, eu já vou ter que ir atrás de insumos para esse pedido, né? Mas não tenho como elencar um tema carro-chefe, assim, porque diariamente alteram, né? As crianças estão evoluindo. Agora, para o Dia da Criança, eu criei um produto que é a bolacha surpresa, que são nos temas do Bobbie Goods, que é uma febre entre as crianças. Aquele bichinho de pelúcia, o Labubu, também é uma febre entre as crianças. E do filme Divertidamente. Eu fiz algumas edições também do Stitch, que é outro filme que está em alta. Então, essas bolachas, esses 4 temas são o do Dia da Criança agora para a semana que vem, né? E tem vendido muito bem também, mas é um ciclo, é muito cíclico, não tem assim um tema específico. Aqui, né? Esse muda muito. Que todos os dias tem datas diferenciadas, né? Sim, e as datas comemorativas, elas são uma porta de entrada, assim, né? Porque eu, às vezes, não cheguei naquela família pelo aniversário, eles não me pediram nada no aniversário da criança, mas a professora deu de lembrancinha, mas alguém deu, né, como foi o caso para você ali como cliente de comércio. Então, assim, as datas comemorativas são excelentes para isso também, né? A gente trabalha muito a Páscoa, porque tem, por mais que seja uma data bem chocolatra, tem muitas mães que não dão chocolate para a criança e acabam dando biscoito. Tem o Dia do Professor, uma data que a gente está trabalhando agora, né? Que eu encerrei os pedidos ali no domingo e entrego agora no final da semana, né? Porque já dia 15 é o Dia do Professor. Dia da Criança é outra data que eu sempre encaixo alguma coisa para as mães colocarem junto com o presente. Aí
sem dúvida, o Natal, né? Esse ele me toma 3 meses do ano. Eu começo a produzir aqui, em outubro. Né? Como ela colocou nessa aqui do Papai Noel, nessa de férias, a partir do dia 20, já volta, né? Já então, volta, já acaba. Dia 20 de outubro eu começo a receber os pedidos de Natal e a executar os pedidos de Natal. Tem gente que pensa que é muito cedo, que é muito antes para organizar, mas eu trabalho sozinha, né, Regi? Então eu preciso ter tudo muito organizado para encaixar. Porque é uma demanda muito acima do que eu já trabalho, né? No Natal eu produzo uma média de 1.200 a 1.500 bolachas por dia. Meu Deus, sozinha? Sozinha. Olha que pintar tudo isso, trabalhar, é bolacha, né? Eu às vezes nem eu acredito que eu faço no final do dia, assim, quando eu tenho uma linha de produção, né, se a gente não se organiza, não funciona dessa forma. Eu cheguei nesse patamar hoje depois de 7 anos, né, no começo eu me batia bastante, mas eu faço o dia de assar bolacha, eu asso 20, 30 quilos de bolacha. Aí no dia de decorar bolachas eu pinto lá, o que eu mais consigo, assim, é 1.500 bolachas no dia, assim. Então, tá, e para você pintar esse trabalho, tem algum carimbo, alguma coisa? Não. Ou é tudo manual? A única coisa que tem carimbo é o corte da massa. Aí depois entra o manual. Nós até trabalhamos com stencil em alguns casos, que precisem, por exemplo, uma logomarca muito, muito detalhada, como a sua. A sua é bem detalhada. Para fazer uma eu consigo, mas se você me pedisse 300, eu te sugeriria um stencil, que daí ela fica padronizada, né? Então, assim, existem algumas artimanhas, mas o Papai Noel, por exemplo, é todo à mão, né? Eu fiz ele todo à mão. O desenho, a pintura, tudo. Que primeiro eu faço a base dela, depois eu desenho nela e daí eu pinto o desenho. Eu vou levantar aqui para vocês darem uma olhada. Olha como que é esse trabalho dela todo manual, gente. Olha aqui. Ele tem... É um trabalho artesanal. Ele tá de pijama. Ele ainda tá de pijama, pantufa de coelhinho. Porque ele tá ainda de férias, ele né? Ainda tá de férias. Tá de férias, então ele tá de pijama, né? E não usa vermelho nas férias, ele deixa só pra data especial dele. Olha, que espetacular. A mulher tem essa facilidade, né? Cada um tem um dom. E olha o dom disso aqui, o trabalho de você realizar é um dom, né? Que cada um... Eu sempre fui da arte, Regi, sempre fui. Desde pequena, gostava de pintar, Entrei no magistério, daí a gente tem que trabalhar com EVA, tem que trabalhar com produção ali para a escola. Então, sempre foi uma coisa que eu tive facilidade de fazer. E gostava de cozinhar ao mesmo tempo, sempre gostei de cozinhar. Quando eu encontrei uma coisa que me deixava cozinhar e fazer arte, eu fiquei, né? Eu me encontrei. Ali foi o start, né? Onde eu me encantei. Eu já tentei, igual eu falei, colocar uma linha de produção com outros sabores. Eu já tive mais de 60 sabores de bolacha no meu cardápio. Mas eu percebi, assim, que o que tem o meu coração é as bolachas decoradas. Então, eu fui ficando nele. Claro que durante um período de 7 anos, você vai tentar muitas coisas, Sim. né? Para ver onde você se encaixa melhor. Já abri, inclusive, o café, que foi o que a gente abriu no começo do ano. Eu abri, na verdade, no final, ali, né? Finalzinho de ano. E quando eu abri o café, eu estava, mais uma vez, numa tentativa de conciliar o meu dia ali entre as bolachas e o atendimento ao público, porque eu sempre tive a fábrica, que é em frente à minha casa, e é uma casinha de bolacha. Você passa lá, as crianças ficavam encantadíssimas e queriam ver o que eu tinha lá dentro. Sim. Porque era a minha fábrica, mas a pessoa tinha curiosidade de saber o que eu tinha lá dentro, né? Aí eu abri uma lojinha pequenininha na frente, que eu tinha alguma coisinha pronta entrega, porque eu realmente não conseguia manter uma pronta entrega por conta da demanda da internet e das entregas, né, pela internet. E quando eu abri essa pronta entrega, o pessoal falava, você tinha que ter um café aqui para tomar junto com essa bolacha, né? E a pronta entrega era realmente só para pegar e levar, né? Mas eles Sim. queriam alguma coisa, porque as crianças ficavam encantadíssimas com a casinha. Ela era toda cor-de-rosa e tudo mais. Então, eu acabei vendo essa demanda me apertando ali e abri o café. Mas eu não dou conta, né? A gente é uma pessoa só. Sim.
Eu tenho 2 filhos, hoje um tem 9, outro tem 6, ainda são pequenos, né, dependem de mim. E eu falei, não, eu preciso focar no que eu realmente gosto, assim. Não que eu não goste do atendimento ao público, eu adorava conversar com minhas clientes lá, mas daí eu acabava ficando sobrecarregada, tendo que trabalhar de madrugada para fazer as bolachas, enfim, e acabei passando o ponto para outra mulher maravilhosa, que é a Késia. Então o pessoal hoje vê a casinha toda marrom, toda na paleta dela, assim, e fala, ai, que saudade da casinha cor-de-rosa. Mas a Késia também é outra confeiteira maravilhosa. E hoje ela foca nos bolos e tudo mais, né? Então é outro nicho, né? E ela vai ter as nossas bolachas no Natal. Então é mais um spoiler aí que vocês vão conseguir comprar lá. A que tem na frente lá antes que você... Então não é mais o teu. Agora não, você passou para uma outra confeiteira. Uhum, eu voltei com a minha fábrica para dentro de casa. Daí. Uhum. Eu acabei optando por isso, até por uma questão de saúde. Sim, até mental, né? Lógico. Porque eu trabalhava 24 horas. Não, a gente tem que cuidar, né? Muitas vezes eu precisei pedir para minha mãe, porque a nossa casa se organiza assim, a minha casa é nos fundos, a da minha mãe é no meio e a loja ficava em frente. Uhum. Tudo no mesmo pátio, né? E muitas vezes eu tinha que pedir para minha mãe ir olhar as crianças para mim lá em casa ou trazer eles dormir na minha mãe para eu poder trabalhar até 5, 6, 7 horas da manhã. Virava a noite. Aí às 9 eu tinha que abrir o café de novo. Então não dava mais, sabe? Não. Eu realmente preciso ficar onde eu tô. Você tem que fazer uma opção, né? Na vida uma escolha. Assim. Você não... até teve gente que estranhou, nossa, era tão lindo, por que você fechou? E quando eu abri o café, a minha imagem ali da nossa empresa é toda cor de rosinha, com azul, tudo delicadinho. Então eu abri um café todo coloridinho, tinha as cadeiras coloridas, a mesa colorida, as crianças amavam. Mas realmente não dava para fazer. Não. Outra coisa que eu quero perguntar para você. Vamos supor assim, eu quero só adquirir a bolacha, eu não quero pintada. Eu posso? Eu faço a de baunilha, sim. A de baunilha eu faço sem confeitar e vendo ali no formato normal, sim. Essa sim. Os outros 60 sabores que eu fazia, eu já não faço mais. Já não está fazendo mais. Não faço mais. Então hoje você só faz baunilha. Sabor... e pro dia a dia, sim. Aí quando entra o Natal, aí tudo muda, né? Porque o Natal, ele exige que a bolacha seja aquela bolacha de Natal, com sabor de gengibre, especiarias. Ela é de melado, então ela é uma bolacha totalmente diferente do que eu trabalho durante o ano, né? Mas eu só vendo ela no Natal também. Então é uma coisa bem exclusiva dessa época, que é a sabor nossa... de Isso. casa. O sabor dela tem um sabor de casa de vó, né? Aquela bolacha, sim. Aquela é a tradicional do Natal, né? Que a gente conhece pelos filmes americanos, que tem o boneco de gengibre, que inclusive é o logo da minha marca, né? O boneco de gengibre. E esse é a cara do Natal, né? Então, quando eu comecei a fazer as bolachas, eu já logo pensei em usar ele porque ele é a cara da bolacha também. Então, é o personagem mais famoso de bolacha, é o boneco de gengibre, né? Que ele tá no filme do Shrek, ele tá na Disney, então ele é um personagem bem famoso. E hoje, então, eu trabalho só com a de baunilha. No Natal eu faço a de gengibre. E no Natal eu faço a de panetone também, porque ela era uma que assim eu não consegui tirar do cardápio de Natal. As clientes pedem muito, muito, que é uma bolacha sabor panetone com as frutas cristalizadas dentro. É maravilhosa também. Aí eu não consigo tirar essa, eu tenho que ter uma opção dela no Natal também. Mas assim, pro dia a dia, Regi, eu tenho pego bem poucos pedidos pequenos, assim. Eu tento encaixar ao máximo. Já aconteceu várias vezes de mães me ligar. Jéssica, você não tem nada pronta entrega. Tem muito desenho animado que mostra as bolachas. Tem um desenho de um cachorrinho azul, eu não lembro o nome dele, porque são muitos personagens, que ele faz bolacha no desenho. E as crianças assistem e querem comer aquela bolacha. Então elas me ligam, Jéssica, não tem uma. Eu não tenho, porque o meu produto ele é personalizado para o que você me pediu, né? Então eu acabo fazendo ali na hora o que eles querem, correndo, porque eu não deixo criança com vontade. Desde sempre e para sempre vai ser assim. Eu não consigo dizer não para criança, né?
Então, eles me pedem e eu faço. Aconteceu já de uma mãe até do Porto Barreiro me ligou, Jéssica, ele está doente, ele precisa de uma caminhonete numa bolacha e tem que ser uma caminhonete vermelha, sabe assim, bem específico. Eu fiz as bolachas, fiz mais até do que ela me pediu e mandei para ela. E ela me mandou a foto dele assim, realizado com aquela bolacha. Então, para as crianças é um produto assim que é bem chamativo, assim, bem aceito. É porque a gente fala, quando a gente fala das bolachas pintadas, vem aquela paz, te dá uma serenidade, porque você pensa que está saboreando a mesa com a tua família. É. E aquele gosto esse é a essência do nome, Regi. Quando eu tinha bem menos idade, lá 5, 6 anos, a minha mãe precisava trabalhar e a gente entrava em férias. Meus avós ainda moravam aqui em Laranjeiras, numa chácara, dentro da cidade, mas uma chácara, e reunia-se todos os primos em volta da mesa dela, né? Então, quando ela ia ver, ela estava com 6, 7 crianças dentro de casa, todos de fora. Eu era a única, eu e a minha irmã, a única que morava aqui, né? Os outros vinham de fora para ficar com a avó. E o que ela ia fazer para 6, 7, 8, às vezes 10 crianças, quando reunia todos? Então, ela fazia bolacha. Ela fazia ainda aquela bolacha de máquina, né? Que você roda na máquina. Então, os primos mais velhos ficavam responsáveis por rodar a máquina. As mais novas iam tirando ali e levando para a avó lá no forno de barro, lá fora da casa. Então, assim, a gente viveu esse costume muito. Daí, ficava um maluco esperando esfriar para poder pintar elas. E a avó já falava, hoje nós vamos fazer bolacha pintada. Quando eu fiz o primeiro curso, a professora falou, olha, vocês que tem que ver a região de vocês. Tem região que chama de bolacha, tem região que chama de biscoito. E eu sempre conheci por bolacha pintada, né? Era o que a minha avó fazia, é o que a gente compra nos mercados. Aqui na nossa região do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, isso vende no mercado, né? Não nesse nível de decoração, mas você encontra em qualquer mercado bolacha pintada. Então, quando eu fui escolher o nome, eu não tinha dúvida de qual seria. Até fiquei meio em dúvida se era bolacha ou biscoito, mas não tenho, eu não consigo. Às vezes eu falo biscoito, mas é bolacha, é bolacha. Então, quando a minha avó viu, a minha avó conheceu a casinha, ela veio para cá para conhecer, ela ficou super emocionada, assim, porque ela se sente parte, né? Lógico. Ela é incentivadora. Eu tenho a receita dela, faço a receita dela, só para nós em casa, assim, não vendo ela, porque é trabalhoso ali a máquina e tudo mais, né? Então, ainda faço a dela, mas para nós em casa. Para pintar com as crianças, com os meus filhos, eu mantenho a mesma tradição de deixar eles pintar e fazer da forma que a gente fazia, porque, claro que eu não vou exigir uma decoração deles, Sim. né? Quando eu reúno ali meus sobrinhos e meus filhos, a gente faz bolacha pintada em casa, mas a tradicional, aquela que maravilha. De vó mesmo. É mantendo o costume, né? Sim. Eu fiz até pro Natal do 2023, a minha avó reuniu a família inteira na casa dela novamente. Eles são hoje de Reserva de Iguaçu. E fazia muitos anos que não vinham todos os filhos, que são 7, né? Com netos e tudo mais. E daí, por esse motivo, ela queria alguma coisa especial para a mesa e tal, me pediu um bolacha. E eu tinha feito uma igreja para... Todo ano de Natal eu faço uma exposição de casinhas 3D, que é tudo de bolacha. Já fiz a igreja matriz, já fiz a prefeitura. Então, são várias esculturas que eu faço, né? E eu tinha feito uma igreja. Eu levei para ela a igreja e ela pôs na mesa, todo mundo almoçou no domingo e tal. E eu vi que a igreja sumiu da mesa. Mas eu pensei, certo, comeram tudo, né? Não estava mais ali, mas se era muita gente, né? Eu falei, comeram tudo. Uns 10 dias depois, o meu tio me ligou de vídeo, que ele mora lá com ela, e me mostrou que ela tinha escondido a igreja. Ele falou, olha aqui no armário, a igreja, quem que vai comer agora? Só os dois, né, os dois idosos e o meu tio em casa. Como que iam comer aquela igreja daquele tamanho? Bem no fim, fiquei sabendo que a igreja acabou estragando, porque ela não deixou ninguém comer. Porque aquilo não podia comer. E é de comer, né? Isso é uma coisa que acontece muito, assim. As pessoas pegam a bolacha na mão e falam, mas dá dó de comer, eu não vou comer.
E é para comer. Comer. Eu quero que coma, sabe? Eu faço para comer. Tem uma amiga que tem guardado, acho que já umas 3 ou 4 na casa dela, que ela não consegue comer. Eu falo, Silvia, isso vai estragar. Ela não come. E depois que você confecciona, quanto tempo você pode deixar ela, A Jéssica? de baunilha, 40 dias. Ela dura bem tranquilo, assim. Dentro do saquinho, da forma que eu entrego, sem umidade, 40 dias. Aí a de Natal são 60 dias. Ela dura mais. Essas pintadas, no caso? Sim, Não. Dura Essas, 60 dias. Com a massa de Natal. Que com a massa de Natal, que daí é ela outra tem massa. especiarias, né? Aí as especiarias acabam dando uma validade maior para ela. Que legal, não sabia. A canela, o cravo, elas acabam aumentando a validade da bolacha. Da massa. Que legal, né? Muito bom isso. Contando as histórias, né? Sim, que eu sempre falo, dentro aqui do podcast, a gente quer manter contando as histórias das mulheres e que elas trazem uma superação. Com certeza. Que você que está nos assistindo seja o despertar para você. Às vezes as mulheres estão lá passando por alguma dificuldade, não sabe o que fazer. E olha como a gente pode fazer, porque a questão das bolachas pintadas ou qualquer outro exemplo que a gente faz, você consegue. Ela não é tão difícil. Ou eu tenho uma dificuldade muito grande como que é. Até quem não desenha consegue fazer. Até quem não tem arte na veia consegue fazer. E a massa tem tudo manual também se faz? Hoje eu faço manual. No Natal não, né? Aí eu preciso de auxílio de uma batedeira ou de uma mexedeira de massa, alguma coisa assim. Mas no total, assim, para quem vai começar, é tudo à mão. Tudo à mão. Tudo à mão e com coisas que você tem em casa. Porque você vai usar a manteiga, se você não tiver acesso à manteiga, você pode fazer com margarina. 80% culinária, né? Que hoje a gente encontra em qualquer mercado. Ovos, açúcar e trigo. A essência de baunilha é isso. E se você não gosta de baunilha, é aí que você começa a brincar, né? Porque você pode colocar canela, você tem um biscoito de canela. Você pode colocar café solúvel, você tem uma bolacha de café. Aí você entra, aí a tua cabeça explode, né? Eu fiz muito mesmo a bolacha de erva mate. A nossa erva mate Laranjeiras aqui tem um produto que é o extrato, né? De erva mate. Eu comprei para fazer um teste, assim, porque eles me falavam, eu sou muito, muito, muito mateira, que também é uma essência da minha avó. E falavam que era muito bom para tomar com leite e tal. Eu falei, eu adoro chimarrão, é óbvio que eu vou provar isso aqui, né? Aí comprei a primeira caixinha e fiz com leite, gostei, mas eu ainda prefiro meu chimarrão. Falei, mas o que eu vou fazer? Fiz o bolo, gostei também, e ainda tinha, porque ele rende muito, né? Falei, mas eu vou fazer uma bolacha com isso aqui. E fiz a bolacha e nunca mais parei. Nossa, era uma que me pediam muito, muito, bolacha muito, muito. De erva mate. De erva mate. Ela fica surreal, assim, é muito boa. Então, ali nessa hora, quando você tem essa massa de base, você pode brincar com ela. Nossa, é infinita as opções, assim. Eu já fiz de queijo, com queijo parmesão. Aí você recheia com goiabada, fica maravilhosa. A de chocolate, a de cacau 100%, que fica mais amarguinha. Então, assim, é muito versátil. Para quem precisa de um incentivo, uma renda extra, é muito válido. Tem gente até que fala para mim, Jéssica, mas eu tenho medo porque você já faz em Laranjeira, será que tem campo? Que eu sei hoje, sou eu e mais 4 pessoas que fazem bolacha em Laranjeiras. E tem campo para todo mundo. Eu não tenho, tem um mês que eu não tenho agenda. E elas também, eu vejo que elas estão trabalhando muito. Eu fiz um curso ofertado pela Prefeitura do Marquinho. Eu dei o curso, no caso, para mulheres lá de Marquinho. Se eu não me engano, eram 15 mulheres. E tem 2 delas, assim, que estão fazendo bolacha praticamente igual a mim. Com o curso que fizeram gratuitamente pela Prefeitura do Marquinho, né? Que a Tice dispôs lá para elas. Então, assim, é muito fácil. Principalmente nessas épocas, assim, de Natal, Páscoa, você ganha uma renda extra bem
bem tranquilo. E dentro de casa, né, Regi? Esse que é o importante, Dentro ficar de com teus casa. filhos. Foi a minha opção, né? Foi a minha escolha. Eu trabalhava o período integral no Santana, que é uma escola super renomada aqui da cidade. Eu trabalhava com bebês, que é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada. E eu era muito bem remunerada, não posso dizer que não. Mas quando eu tive o meu primeiro filho, eu vi que eu precisava escolher uma opção que me desse mais tempo com ele. Por mais que ele ia comigo e ficava na minha turma na escola, eu ainda sentia que era pouco, que eu queria estar mais com ele. A gente precisa aproveitar, né? O filho da gente é criança por um período tão curto, né? Sim. E daí fui tentando entrar em algum ramo que me desse essa opção de trabalhar em casa. Comecei a fazer os doces, os bolos e tudo que eu sabia de doce, de confeitaria. Fiz muito curso. Tudo que você imaginar de curso. Naquela época nem tinha a internet tão ativa como tem hoje para cursos, né? E eu fui atrás de curso, fiz curso, vendia brownies. Surgiu a oportunidade, como um convite pela Sala do Empreendedor, da SILS, para a gente estar expondo os nossos produtos, como MEI, na Feira do Produtor Rural, na praça. Meu filho tinha 6 meses na época. E eu conseguia só nos finais de semana, porque eu dava aula o dia todo. E acabei indo para lá para vender durante os finais de semana. Eu vendia bolos, brigadeiros, vendia várias coisas na praça lá. E eu gostava muito disso também. Mas acabou ali dando uma divergência na época que o pessoal acabou pedindo novamente os boxes e a gente teve que entregar, porque é da sociedade rural, né? Aí eu falei, aonde que eu vou vender agora? Daí abri uma página no Instagram, comecei a vender no Instagram. Em 2016, a minha irmã, eu tinha recém ganhado o nenê, a minha irmã também, ali depois de 6 meses, ganhou o nenê dela. E daí nós íamos batizar juntos, porque 2019. 16 é quando eu iniciei. 2019, então, a gente ia batizar eles junto. E em meio a isso veio uma pandemia gigantesca, que a gente se apavorou, não sabia, não podia sair de casa, não podia fazer nada. Ela queria fazer um batizado assim pequeno, só para nós em casa mesmo, dos dois juntos. Aí ela falou, Jéssica, o que nós vamos fazer de lembrancinha? Porque ninguém estava trabalhando. Não tinha as meninas que faziam, que a gente sabia que fazia lembrancinhas de papel, de papelaria e tal, não estavam trabalhando. Eu falei, não sei o que dava para fazer. E nós lá em Beltrão, que é onde ela mora, eu fui para lá para ficar com ela, porque daí o meu estava com 6 meses, eu estava de licença, e ela estava com o dela, né, recém-nascido. E cheguei lá, ela rolando o Instagram, passou por um vídeo de bolacha decorada. Ela falou, e se você tentasse fazer isso aqui, porque você consegue, parece tão fácil nesse vídeo aqui. Eu realmente olhei o vídeo e falei que parecia muito fácil. Tentei, né? Mas saiu uma atrocidade. Não é tão fácil quanto parece. Falei, não, peraí que eu vou ter que aprender a fazer isso aqui. Aí liguei para uma amiga que eu sabia que já vendia isso e pedi onde que ela tinha feito o curso. Ela me passou o nome da professora, que também é Jéssica, fui atrás dela. Ela estava dando curso pelo Instagram, né? Porque nós estávamos em meio à pandemia. E eu fiz o primeiro curso com ela e não parei mais. Fiz as lembrancinhas dos nossos filhos ali do batizado e não parei mais. Ali eu fui largando mão dos outros doces. Alguém me pediu um bolo ou outro, eu acabava fazendo, mas eu fui focando nas bolachas, eu adorei, eu me encontrei. Nossa, eu amava fazer, ficava horas fazendo. Até sem pedido, para treinar mesmo, né? Quando eu comecei a vender as bolachas no Instagram, que daí eu criei uma marca, né? Abri um nome, descobri um nome para elas e criei um Instagram próprio delas. Aí a coisa deslanchou mesmo. Não parei mais. E não pretendo parar também. E qual é o teu maior desafio que você encontra no seu trabalho hoje? Eu acho que é o maior desafio de toda mulher empreendedora, microempreendedora, né, Regi? Que é a instabilidade. Tem meses a gente precisa se organizar muito, assim, porque tem meses que eu não tenho tanto pedido quanto no outro.
Tem um mês bom e tem um mês não tão bom. E a gente tem que estar preparado para essa instabilidade, né? Mas é uma instabilidade que também assusta, mas não atrapalha, né? Da mesma forma, como tem um mês ruim, no outro mês Deus dá uma ajuda ali e a gente tem uma glória naquele mês, né? Então, assim, é muito, muito isso. Mas se você soubesse organizar ali durante o ano, você consegue viver com isso tranquilamente. Eu acho que o maior desafio é essa, a organização, né? Pra gente manter tudo certinho. E os teus produtos que você adquire especificamente, como que eu posso dizer, o trigo que você usa, essa quantidade que vai, ele tem um diferencial, às vezes alguma marca, alguma coisa assim? Desde que eu comecei, Regi, desde a primeira massa que eu fiz, eu usei uma farinha nossa, que é a Trigocel, né? E já testei várias outras farinhas que não me dão o resultado que ela dá. Então eu falei que eu casei com a Trigocel. Se um dia eles fechar, eu acho que eu fico meio desesperada. Porque desde 7 anos atrás eu uso eles e não parei mais. E não pretendo mudar, assim. Quando eu preciso ir para fora para fazer, eu levo ela, assim. Se eu vou dar um curso fora, eu levo ela. Então não gosto de trocar. Mas isso é um gosto meu. Toda pessoa que faz alguma coisa com trigo tem sua marca, né? Então, não adianta a gente generalizar. Eu explico isso, inclusive, no meu curso. Quando eu dou o curso, é que cada um tem que achar os seus parceiros ali que te entregam o melhor resultado. Aí, ovos, trigo e tudo, açúcar, isso é o tradicional, né? A gente não tem nada especializado. O único produto que é específico para a bolacha é o glacê real. Que a gente compra um preparo pronto que bate na batedeira para ter o líquido que vai virar o glacê, né? E muita gente não imagina que esse glacê entra líquido em cima da bolacha e ele vai para o forno para secar, não para assar, mas para secar. Então, um forno em temperatura baixa, ali 60 graus, ele fica aproximadamente 1 hora para ela chegar nesse resultado de ficar sequinho. Então, ele é um processo assim bem detalhado. Bem detalhado. Então, esse é o único produto que é específico da bolacha, é o glacê real. Mas que a gente encontra em todas as lojas aqui de Laranjeiras que trabalham com confeitaria, tem. Então, para o pessoal que está nos assistindo, no mês de abril é o mês que você dá cursos. Abril é o mês que eu dou os cursos. Geralmente eu foco na Páscoa, que é o que entra ali próximo, né? Mas geralmente Páscoa, mas tem outros que eu faço também. E o curso que eu faço, eu pretendo manter o que eu sempre fiz, que são 2 pessoas no máximo, para que eu tenha tempo de dar atenção para as 2. Eu sou muito detalhista na hora de ensinar, isso é uma coisa que eu foco muito, assim, em passar tudo que eu sei. Quantas horas de curso? 6 horas. 6 horas de 6 curso. horas seguidas, assim, a gente não interrompe. Começa 1, vai até as 7, e todos os cursos que eu fiz, a gente foi quase até 9. Porque daí você se empolga ali, né? E não consegue parar de passar o que você está. E eu passo realmente tudo que eu sei, porque eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, não tem por que eu dizer que não vou ensinar, ou porque eu tô... No começo, teve gente que falou, você vai ensinar a tua profissão, você vai perder campo, Laranjeiras é uma cidade pequena. E não é. Eu já dei curso para mais de 30 pessoas e não perdi meu campo. Né? Você pode brilhar em qualquer lugar. Exatamente. Cada um tem o seu jeito de brilhar, né? Todo mundo tem. E eu vejo assim, se você pegar a minha bolacha e a bolacha de todas as meninas que fazem, cada uma tem a sua personalidade. Você não vê um produto igual. A massa é diferente, o jeito de decorar é diferente, cada um tem o seu, né? Eu, inclusive, sigo pessoas de fora, né? Tem gente que trabalha só com um ponto do glacê que é diferente, que ele não fica lisinho assim. Tem gente que trabalha só com a pintura no pincel. Por exemplo, na tua logomarca tem 2 técnicas, né? Que é a técnica do glacê sobre glacê, que fica em relevo assim. E tem o pincel que foi pintado à mão. O microfone que foi pintado à mão. Então, ele é corante em cima da bolacha com o pincel. Então, a gente tem infinitas possibilidades.
E quem não faz nenhuma decoração, não consegue, não se arrisca, ainda tem o papel arroz que a gente consegue aplicar em cima dela. Então você tem compra uma solução. pronto, cola ali, tá certo, tá tudo certo. Então, assim, é um campo gigantesco, sabe? Não tem como dizer que um vai atrapalhar o outro. Porque todos têm um sabor. Vai depender da tua mão, do jeito. Não... É mesmo, vamos falar a questão do pão, né? É verdade. Eu faço pão, você faz pão. Mas se nós colocar nosso pão, não vai ser igual. Não vai ser igual, exatamente. Né? É Então, bem assim, isso mesmo. o que ele tem na sua essência é quando você senta tomar aquele café, que tem aquela bolacha, você sente aquele gostinho de vó. É verdade. Eu sempre falei que eu trago muita lembrança da minha avó em tudo que eu faço ali, porque ela me ensinou muito do que eu sei na cozinha, assim. A avó materna eu tive pouco contato, ela faleceu quando eu era muito nova, e a avó paterna eu tenho até hoje. Então, quantos assim, anos ela tem, tua avó? Ela tá com 86, se eu não me engano. Como 86, Erondina. Então, aqui vai um abraço para dona Irondina. Eu vou mandar para ela. Que foi a que inspirou, né, a Jéssica a fazer essas delícias que ela faz aqui. Então, porque a senhora continue sendo a inspiradora das suas netas aí, mandando um abraço para ela. Com certeza vai estar nos assistindo, né? Está nos assistindo aí. Mandar, sim. E que ela, né, a gratidão por ter essa neta maravilhosa, fazendo todo esse trabalho, a diferença na nossa região. Você falou que você vende para todo o Brasil, né? Sim. Lembra qual o lugar mais longe que você já mandou para o Brasil? O lugar mais longe que eu já mandei foi para a Itália. Então já Mas foi no fora Brasil, do país, né? Já. Até foi uma pessoa daqui que levou, mas ela levou para a Itália. Mas aqui no Brasil, assim, por correio, eu acho que foi uma que eu mandei para Rondônia. Foi, acho que o mais longe que eu mandei, assim. Não quero mentir para ti, mas eu acho que foi para Rondônia. Então, teus sabores já vão para o Brasil inteiro. Eu atualmente trabalho pelo meu Instagram, com as encomendas, e pela Shopee. E isso é o que abre o Brasil para gente, né? Que legal. Então, lá você entra, procura a lembrancinha de aniversário no tema do Stitch, por exemplo. Vai aparecer a opção da minha bolacha lá no meio de tudo que tem na Shopee, vai aparecer. Então, é aí que eu consigo alcançar o Brasil, né? Mostrar que a gente tem o Brasil na mão, né? Porque hoje eu entrego a minha caixinha, ela vai parar lá no Rio Grande. Rio Grande é um lugar que eu vendo muito. Que é onde que vai mais, a bolacha vai para o Rio Grande. Então, a tua bolacha está dentro da loja Shopee? Tá, eu coloquei para venda na Shopee também. Na Shopee também, e hoje ela vai em tudo. Que é maravilha. Vai. É orgulho para Laranjeiras, né? Ter uma confeiteira hoje artesanal, porque teu trabalho é artesanal. 100%. Né? Por mais que a gente tenha auxílio de algumas máquinas, mas é tudo feito à mão. A máquina é ligada com a minha mão. Ela não funciona sozinha, igual eu digo. Sim. Eu tenho o projetor que projeta um desenho em cima, que, por exemplo, das logomarcas, né? Esse projetor eu jogo a imagem em cima da bolacha, mas eu que tenho que desenhar com lápis, para daí depois eu desenhar com o glacê em cima. Então Existem já hoje máquinas que imprimem em cima da bolacha. Similar a uma impressora mesmo. Você põe a base da bolacha ali só branquinha, o glacê branquinho, ela vai e imprime. Mas para mim já não é um produto artesanal. Ela já se torna um produto meio máquina, assim, sabe? Sim, então, ele já foge, né? Para mim perde o brilho. Então... Sabe? Eu já não trabalho mais nem com papel arroz. Que antes eu trabalhava com papel arroz, eu já não gosto mais. Eu olho, me dá a impressão assim de que perdeu o brilho do feito à mão, sabe? Tem gente que me pergunta, Jéssica, mas você consegue fazer 200 iguais? Não, nunca vai ser igual. Porque é tudo feito à mão, né? Tudo feito à Ele mão. é a mesma essência, é o mesmo desenho, mas nunca vai ser igual. E além de todo esse trabalho, ainda você hoje se dedica o tempo integral para só as bolachas pintadas. Só. Não faz nenhuma outra parte que não nem faço você fazia nenhum dos doces, outro. nada. Não, só bolacha. Hoje eu só trabalho com bolacha e só as decoradas. Não trabalho mais nenhuma outra área. Eu até estou estudando uma coisa que é totalmente fora da bolacha, mas eu digo que Deus tem uns
umas horas assim que ele nos dá uns puxão e nos mostra o que ele quer para nossa vida, né? E isso não vai impedir de eu continuar com as bolachas, mas eu estou fazendo faculdade de Libras, que é uma coisa que eu gosto muito e tenho interesse, sempre tive curiosidade de conhecer, né, a língua de sinais. E quando eu iniciei assim um contato maior com a igreja que eu frequento hoje, que é a Maranata, eles têm acessibilidade muito forte dentro da igreja. E eu falei, não, eu quero, vou fazer aqui também. Então eu estou fazendo faculdade de Libras, mas isso não vai me tirar de perto das bolachas, né? Eu vou continuar com elas. Então esse é o diferencial sempre da mulher sendo sempre buscando, né, algo a contemplar a família. E o que é mais importante é estar junto com os filhos, né? Esse para mim foi primordial. Até há uns 3 anos atrás, a gente iniciou uma investigação do meu filho mais novo, que nós tínhamos uma suspeita de autismo. Aí eu me vi sem chão, Regi. Eu falei, o que eu vou fazer? Se eu não estivesse trabalhando em casa, eu acho que eu teria surtado, né? Porque a gente não é um problema, mas é um problema, né? Da mesma forma que tem uma solução, ele te gera um transtorno, né? Para você reorganizar a tua vida inteira. Então começamos ali esse tratamento, essa investigação, e eu só dando glória a Deus por trabalhar dentro de casa. Porque se eu não trabalhasse dentro de casa, seria inúmeras vezes mais difícil, né? Então, quando eu comecei essa investigação dele, eu até cheguei a cogitar a hipótese de parar com as bolachas para dar uma atenção maior para ele, mas como eu estava trabalhando dentro de casa, eu consegui conciliar as duas coisas. E quando eu vi que ele foi melhorando, eu dei mais atenção, diminuí, dei uma parada, saí de um outro e-commerce que eu trabalhava, que era o Mercado Livre, já falei, não, eu preciso dar uma desacelerada, vendi o café, né? Passei o ponto para a Késia. Falei, eu preciso focar aqui nessa criança, que foi quando a gente teve um diagnóstico de rigidez cognitiva, que é um braço dentro do autismo. Não fecha bem o diagnóstico do autismo, mas tem um pezinho ali. E aí eu vi que o fato de eu estar trabalhando com as bolachas em casa era assim o maior presente que eu poderia ter. Foi ali que eu entendi o porquê que Deus me fez escolher elas, sabe? Porque daí eu consegui trabalhar com ele. Aí tem toda uma terapia que precisa ser feita, que é a comportamental, que é o nosso dia a dia, é você com calma, com paciência, mostrar para ele que está tudo bem, que ele pode falar com pessoas, que não é errado, que não é ruim, que não vai fazer mal, e que ele também não precisa falar se ele não quiser e tudo mais. E a gente foi trabalhando, fui estudando muito sobre isso, que eu não gosto de ter nada incerto, assim, eu busco o que é mais certo para aquela situação, e foi ali que eu entendi. É assim que vem as respostas de Deus para a nossa vida, né? Então foi ali que eu entendi o porquê que eu optei por deixar a escola e trabalhar com as bolachas. Eu iria precisar disso na frente. E foi uma bênção eu estar trabalhando dentro de casa. Porque daí nos dias que tinha um desregulamento dentro da minha casa, que ele entrava numa crise e que daí se tira toda a sua casa da rotina, eu estava dentro de casa. Eu não precisava que tudo acabasse rápido porque eu tinha que voltar para o trabalho. Eu tinha o tempo todo. Eu podia deixar a bolacha para fazer a hora que ele dormisse. Eu podia ficar com ele naquele momento. Então foi uma resposta de Deus assim muito grande para minha vida. Então a vida sempre dá desafios. Dá. Né? Ouvindo você falar aqui, ninguém imagina, né? Você está sentado tomando o teu café com aquela bolacha deliciosa. Mas para chegar a essa bolacha tem uma mulher, uma mãe, com desafios que enormes. A vida te dá todos os dias, mas a mulher consegue enfrentar tudo isso. Essa que é a diferença de ser você mesmo, ser a protagonista do teu dia a dia, mas com aquela certeza de que você está fazendo algo que vai ser a transformação. Porque você está criando seus filhos junto contigo, que é para uma sociedade diferenciante, né? Que você vai fazer a diferença nessa sociedade. Eu até digo assim que pode ser
que quando eles estiverem maiores, isso quando, né, forem para uma faculdade, forem sair de dentro da minha casa, eu queira trabalhar fora novamente. A gente não sabe o amanhã, né? Pode ser que eu queira abrir alguma coisa novamente. Eu não tenho medo nenhum, assim, Regi, de empreender. A minha mãe até fala, Jéssica, você é meio doida, assim, porque você vai e faz, né? Não pensa muito antes de fazer. E eu realmente não tenho medo. Se acontecer de surgir uma oportunidade que eu acho que pode ser legal, vamos embora, vamos fazer. Eu acho que a gente é muito novo para ter medo das coisas, né? Sim. Eu tô com 30 anos ainda, né? 33. Então pode ser que quando eles saírem da minha asa, eu queira ter uma rotina hard, manhã, tarde e noite, abrir um negócio de novo, físico, né? Sair de dentro de casa, abrir um espaço. Mas hoje eu quero ver eles crescer. Hoje essa é a minha opção, assim, eu optei por estar com eles. E eu acho que isso é a mãe que faz, né, Regi? Sim, sempre, né? É a eu mãe falo que faz. sempre é a mulher. É por isso que eu aqui em todos os meus podcasts eu sempre falo da questão de todas nós, as mulheres, desacelerar. Né? Como você falou de início, cuidando da tua saúde mental. A gente tem que desacelerar. Nós já conquistamos, já estamos num outro patamar hoje, no diferencial das conquistas dos direitos das mulheres. Temos muito que avançar? Temos. Mas o que a nossa avó passou, nós já estamos bem avançados. Muito, muito, muito. Nossa, então, não tem comparação do que era antigamente, né? Então, eu sempre falo né, que nós, mulheres, somos a responsável por toda uma sociedade. Quando as políticas públicas voltadas para as mulheres, com o diferencial de que ela é a certeza do que ela faz, do que ela busca e ela transforma, né? Não que o homem não faça. Onde tem uma mulher tem outro jeitinho, né? Sim, eu falo sempre, o podcast Fala Mulheres, ele não é contra os homens. Ele é só o diferencial que faz com que a mulher fique sempre ao lado. Nunca atrás ou na frente. E trabalhar ao lado sempre em busca de novos horizontes. Porque a partir do momento que você tem uma mulher sendo bem cuidada na sua casa, tendo a sua diferença, dando o seu valor, o homem chegando, tratando ela com a diferença de dizer um bom dia, uma boa tarde, como que você está. Olhar ela, muitas vezes, que ela vai num salão de beleza, chega em casa e o homem nem notou a diferença. Isso acontece. Né? Isso é a realidade que acontece. Enquanto nós ainda buscamos algo diferente, buscamos conquista, mas temos que desacelerar. Porque na medida que nós desacelerarmos, nós estamos cuidando de nós. Já parou para pensar quem vai cuidar de nós? E é uma coisa assim que é muito julgada até por mulheres. Sim. Tem muita mulher que julga a outra por essa escolha. Quando eu decidi separar do pai das crianças e voltar para Laranjeiras e assumir tudo, muitas vezes eu parei para me perguntar, mas você dá conta sozinha? São 2 crianças. Na época eles tinham 6 e 3 anos. Então, assim, quase 6 e quase 3. Eles estavam ali para completar. E foi, assim, uma escolha, um desafio gigantesco, assim, quando eu decidi tomar essa decisão. E a gente a gente mesmo se bota em dúvida. Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? E a gente dá conta. A gente consegue. Sempre deu conta, né? Eu fazem 4 anos aí que eu dou conta sozinha, Regi. Sozinha. Eu tenho auxílio do meu pai e da minha mãe, que para mim são tudo, e eu faço questão que meus filhos estejam com eles. Não vai ser para sempre que vão estar, a gente sabe que isso é o natural da vida. Então eu faço questão de fato que eles estejam com o pai e a mãe assim muito perto. Os avós de Guarapuava também são muito presentes e eu faço questão que sejam, porque as memórias que eu tenho, que me fizeram chegar no meu trabalho hoje, eles precisam ter também, sabe? Então, meus filhos passam o dia do domingo com o vô lá fora, mexendo em lenha, mexendo em pedaço de madeira, fazendo o carrinho, fazendo arminha para brincar de tiro no meio das árvores. Meu pai tem uma casa lá assim que
não tem pé do que não tenha no meio da cidade. Então, assim, meus filhos sobem em árvore com os avós junto. Tem a minha mãe, que é uma onça em cima deles, assim. Nossa, quer brigar com ela e falar dos netos dela. Então, assim, eu quero que eles vivam isso. E eu faço muita questão de que eles sejam crianças, de fato. Por mais que eu seja sozinha, que eu dê conta sozinha, que é apertado você ter 2 filhos. Não é uma coisa assim, hoje, no mundo de hoje, fácil. E eu me desdobro para conseguir manter assim uma infância saudável, sabe? Mas e conseguiu, né? Conseguiu, consegue. Sim. É isso que é importante, né? A mulher faz essa diferença. Ela faz e a gente faz com a mão da gente, né? Sim. Faz com a mão da gente. Muitas vezes a gente faz com a mão da gente. Tem muitas mulheres que trabalham em 2, 3 coisas para dar conta dos filhos, né? Eu trabalhei em 2 coisas no período que estive casada. Quando eu me separei, eu já estava trabalhando somente com as bolachas. Foi aí que me deu muito medo, né? Falei, e se do nada não conseguir mais me sustentar? Mas a gente não tem essa opção de não sustentar os filhos, né? Sim. Então a gente corre atrás. Se não desse certo, eu iria atrás de outra coisa, né? Mulher não fica parada. Deu certo, né? Deu certo, e muito certo, né? Deu, graças a Deus. Então, assim, quando você falou das memórias, né, com os avós, o alicerce da família pode passar 1000 anos, né? Ela tem que ser isso, o alicerce. Tem que ter a base, tem que ter, independente do formato. Sim. Se vai estar junto ou não vai, se cada um vai estar numa casa só, mas tem que construir memórias, né? As memórias boas que a gente precisa deixar para os nossos netos. Então, infelizmente, hoje mudou, né, o formato de família, né, Regi? Nem sempre se tem pai, mãe e filhos em casa. Sim. Hoje em dia mudou muito isso, né? Com a mudança do mundo, e acaba afastando a criança da visão família, né? Então, assim, eu e o pai das crianças temos as nossas divergências, que não são pequenas, mas são minhas e dele. As crianças não têm nem ciência, eles não fazem nem ideia de que eu e o pai dele, a gente não consegue nem conversar direito. Mas na frente deles e para eles, a gente nunca deixou eles nem imaginarem que isso acontece. Então eles acham que a gente é melhores amigos, e eles têm uma visão assim de que o pai mora lá porque que é melhor para ele lá, não deu mais certo o nosso... Eles até usam essa palavra, não deu mais certo o namoro do pai e da mãe, então eles agora são só amigos. E eu quero que seja leve para eles isso, para que não cresçam de uma forma assim pesada, né? Você está cuidando das memórias. Exatamente, e eles têm muita memória com o pai deles. Eu mando para lá, eles vão para lá, ficam lá, visitam o pai em Guarapuava, com a avó de Guarapuava, que também dá vida por eles. E eu não gosto de destruir essas memórias, né? Por mais que a gente tenha ali divergência de adultos, eles não têm nada a ver com isso. Então a gente cultiva muito. Meus filhos são daqueles que gostam de brincar na brincadeira raiz. Sim. Sabe? Claro que eles têm a tela lá que eles gostam dos games, gostam de estar ali ligado nos videogames e jogos e tudo mais. Mas da mesma forma eles adoram ficar numa beira de rio pescando, sabe? Eu tenho a oportunidade do meu filho pescar com o bisavô. Então eles têm acesso aos bisa ainda. Então isso é muito legal, assim. Isso deixa a vida bem leve. É isso que é importante, né? Mas assim, Jéssica, o nosso podcast ele vem trazendo sempre as histórias de todas, né? Para que seja cada vez um momento de trazer para você aí que está nos assistindo, você interagir com a gente, ter alternativas. Então nós temos muito destaque. Eu já quero desejar agradecer por você fazer parte do nosso podcast, abrindo, contando a sua história. Para a hora que você degusta uma bolacha dessa, tem uma mulher raiz que luta, que vai e que é exemplo para você. Muitas vezes que está sozinha também e às vezes desanimada. Então assim, nós temos sempre as mulheres que fazem parte do nosso dia a dia, fazendo essa diferença que é para ser. Então, eu te agradeço desde já e quero que você deixe uma mensagem final para que as nossas mulheres
Sigam o teu exemplo, que você é um exemplo de mulher empreendedora. Obrigada. Que deixou de ser professora e hoje está empreendendo em Laranjeiras. Mas antes dessa mensagem final, eu quero que você fale 3 palavras que definem a Jéssica das Bolachas Pintadas. A Jéssica das Bolachas Pintadas, eu acho que é persistência, porque eu não larguei em nenhum momento, assim, eu persisti no meu sonho, que eram as bolachas. Eu acho que é dedicação e é família, né? Uhum. É a persistência, a dedicação e a minha família. Esse é o que me define, assim. Eu vivo por eles, é por eles que eu luto. Eu já passei por muitos momentos até de depressão logo que eu tive o segundo filho. Foram assim coisas que foram acarretando, inclusive a separação, momentos que dá aquela baixada, né? Mas a gente que é mãe, que é mulher, a gente não consegue ficar lá embaixo. A gente tem uma força assim que é inexplicável, da onde que vem aquela força. O que eu tô com vontade de não fazer nada, mas eu olho pro lado, tem 2 pessoinhas que estão ali dependendo de mim, então não tem como eu ficar sem fazer nada. Então é aí que eles vêm e trazem a força pra gente. Então eu acho que é muito isso, é a família, é persistir no que você sonha, no que você acredita, indiferente de onde você esteja. Tem muito a crença limitante de que Laranjeiras é uma cidade pequena, né? Mas ela nos dá muita oportunidade. Sim. E caso fique pequena para você tem o mundo inteiro para alcançar, né? E você pode alcançar o Brasil, por exemplo, que eu alcanço daqui, sem sair daqui, né? Então eu acho que é isso. É a essência sempre, né? Eu falo, buscar, inovar, e a mulher se torna uma leoa. Ela não consegue. Então, com todos os desafios, mais um desafio que você enfrentou, uma depressão, né? Que muitas mulheres passam. E hoje em dia estão passando aí. E para olharem para você e verem que a gente consegue, a gente pode e dar a volta por cima sempre. Sim. É isso que é o nosso... Mulher não para, né, Regi? Não para. Eu digo que a gente não se entrega. É difícil quando você vê uma mulher que se entregou, você pode saber que ela lutou muito antes de se entregar. Porque a gente não se entrega por pouca coisa. Né? Então, quando você tiver uma mulher aí na tua casa que está se entregando, pode saber que ela passou por muitas antes de deixar se abater, assim. Porque mulher é guerreira. Sim. É guerreira. Ainda mais se tiver filho. Daí você pode esquecer. Então, sua mensagem final a todos os nossos internautas, a todos vocês, eu já quero agradecer de você ficar com nós aqui nessa quinta-feira e com o teu chimarrão, a sua pipoca, juntando sua família e ter o teu micro momento de felicidade e ficar nos ouvindo. Essa história linda, deliciosa com bolachas pintadas, já se preparando para o Natal. Aonde você pode, depois da tua mensagem final, também falar aonde que pode encontrar você. Há sempre um lugarzinho para fazer mais uma bolacha. Ela já está com a agenda lotada, mas sempre há espaço. E agradeço você desde já de ficar conosco nesse podcast lindo, como todos os outros de todas as quinta-feiras, com muito entusiasmo, com vida, com garra, e dizer assim que você é importante. Vocês que estão nos assistindo são muito mais importantes ainda, porque estão aqui ouvindo nós, trazendo sempre as histórias que faz a transformação no seu dia a dia. Regi, eu quero agradecer você por me chamar para contar a minha história, por abrir esse espaço. Como eu disse no começo, todo mundo conhece a Jéssica que entrega a bolacha, né? Sim. Porque a gente acaba só pegando o pedido e entregando a bolacha e ali a gente não se conhece. Mas tem sim uma mãe que passou por muita coisa, tem uma mãe que sustenta sua casa com as bolachas, então não é uma brincadeira, eu não estou brincando de fazer bolacha, isso é o meu sustento, é da onde eu sustento a minha casa, meus filhos. E a mensagem que eu quero deixar para todas as que estão nos assistindo e todos, né, que estão nos assistindo, é que a gente consegue, dá certo. Se nós tivermos assim força para lutar, a gente consegue, sempre dá certo. É fé em Deus, porque Ele é a base de tudo, e com Ele a gente vai para o lugar que a gente tem que ir. Sim. Ele nos leva para o lugar que a gente tem que ir. Ele nos mostra as melhores escolhas, o que a gente tem que fazer. Então é fé em Deus e força para lutar, que a gente consegue.
Dá tudo certo. Gratidão. Aonde nós encontramos você? Então, vamos falar aí de Natal, né? Como a Regi comentou, dia 20/10 a gente já iniciamos o nosso Natal da bolacha pintada. A partir desta data, não fazemos mais nenhuma data, não pego aniversário, nenhuma data, então é somente o Natal. Esse ano vai funcionar de duas formas. As encomendas, como todos os anos, né? Eu crio um catálogo, deixo disponível no nosso Instagram, que já está aparecendo na tela aí algumas vezes, da bolacha pintada. E neste Instagram eu vou postar também os dias que eu estarei expondo as bolachas na minha casa. Por muitos anos antes de abrir a confeitaria, a fábrica ali em frente, eu expus dentro de casa, na garagem de casa. Esse ano eu vou fazer novamente. Que lindo! Como eu passei para a Kézia o meu ponto, eu vou expor o Natal em casa. Mas eu sempre posto lá nos stories do Instagram a hora, o local, como que vai ser certinho, o meu endereço, para vocês saberem que a gente está ali em frente ao Gildo. E vou expor elas em casa. Então, assim, vai ter bolacha o dezembro inteiro sendo exposta em casa. Eu já exponho à noite, Regi, porque eu acho que é um horário que a família tem disponível para sair, dar uma volta. Então, eu inicio a exposição às 6 da tarde e vou até o final da noite ali. E eu sempre fiz dessa forma, porque eu tenho para mim que o Natal acontece à noite, porque você precisa ter luz para ser Natal, né? Então, assim, eu sempre expus à noite e vou fazer esse ano novamente. Eu estou vendo aí uma possibilidade, mas eu não posso ainda dar essa certeza, porque como mudou a gestão aí da nossa prefeitura, eu ainda não fui conversar com eles, mas eu irei essa semana e vou postar lá no Instagram, mas eu vou ver a possibilidade de voltar a expor na praça, igual eu fiz nos anos anteriores, que eu montava uma barraquinha ali perto da casinha do Papai Noel e vendia lá também. Então, muito obrigado. Imagina, Gratidão. Eu que agradeço. E aí fica a dica, né? Vamos saborear essas delícias. Vamos estar acompanhando, quero estar lá. Sim. Né? Vendo essas exposições dessas bolachas. E quero encomendar minhas bolachas de Natal também. Sim, a gente está no mês de certeza. outubro. A gente fala em Outubro Rosa, que a gente se destaca. Aqui a gente já falou dos professores. Já falamos também do Dia da Criança. Né? Já vamos ter também falando sobre a história, como que é o Outubro Rosa, mas eu não posso deixar de destacar também o Natal, porque quando eu vi que você começou a falar 20 de outubro, já começa, já vem, aí os pedidos, falei, não, precisamos ter a Jéssica para conversar e saber quem que é a Jéssica do nosso podcast Falar Mulheres aqui, trazendo essas melhores delícias que você confecciona. Obrigada mesmo, Regi. Eu digo assim, que falar de Natal nunca é tarde. Nunca é cedo para falar de Natal, porque Natal é uma época que todo mundo precisa adiantar tudo. Então, vamos começar a falar de Natal aí em 20 de outubro. Brigadão, espero vocês no próximo episódio da próxima semana, com mais destaque como nós trazemos todas as semanas. Um abraço, fique com Deus e curta a tua família, que esse é a tua base, o teu essencial. E aproveita as delícias da bolachinhas pintadas da Jéssica, aqui próximo ao Colégio Gildo, que você encontra ela lá para adquirir essas delícias. Brigadão, espero vocês no próximo episódio.